A questão da interpretação do trabalho do professor Paulo Freire, ela precisa ser adequada no tempo. Em momento nenhum, a gente pode pegar posições que ele colocou em um livro há 50 anos para enquadrar no presente momento. Naquela época, naquele período, nós vivíamos uma educação praticamente estagnada em termos de desenvolvimento. A educação não ia, era praticamente, o analfabetismo era tudo, praticamente quando foi criado o Mobral. Provavelmente poucas pessoas sabem o que é o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização no começo da década de 70, criado pela ditadura militar, né? E a preocupação do professor Paulo Freire era com a qualidade do ensino. Ele não estava muito aí para a política. A política de contestação, a política revolucionária, era uma coisa latente na América Latina inteira. Somente os militares eram contra. O resto da América Latina toda queria revolução social. Por quê? Porque nós tínhamos oligarquias instaladas em praticamente todos os países. Eram governos de famílias que governavam os países da América Latina. Então, aquele anseio social de sair daquela situação foi que criou a contracultura, que criou o pensamento do Paulo Freire, por exemplo, quando ele disse que a educação deve estar a serviço da revolução. Mas ele não quis dizer da revolução armada. Você acabou de falar no Ernesto Guevara de la Serna, eu sou um indivíduo que, para mim, aquele cara, se ele não existisse, não ia fazer diferença nenhuma, porque é um cara que ele não produziu coisas consistentes do ponto de vista do crescimento humano. Ele tinha ambições políticas, né? Então ele é um indivíduo, para mim, digno de piedade. Digno de piedade, nada mais que isso. Já com o professor Paulo Freire, ele tinha um foco, que era melhorar a qualidade de ensino. E tinha a revolução social dentro do coração dele. Ele disse que a educação deve estar a serviço da revolução, mas ele falava da revolução da educação. Ele não falava da luta armada, ele não falava da guerra política. Então, o professor Paulo Freire, ele precisa ser interpretado. Você não pode ler o professor Paulo Freire há 50 anos e querer adequar agora, para esse momento, para esse país, para chegar ao limite de querer tirar o nome do professor Paulo Freire de uma escola. É um absurdo. Né? Como eu disse aqui antes, em 2001 tentaram isso lá em Esteio, no Rio Grande do Sul. Né? Ele tem que ser visto como educador que foi, com as obras que produziu. Né? E as manifestações que ele faz, você tem que levar ao tempo em que ele escreveu e verificar que há 50 anos o mundo, o planeta, as sociedades, as corporações, os governos não eram o que é hoje. Não pode trazer para hoje e fazer com que a sociedade entenda que ele era um cara que precisa ser estigmatizado, né? Okay, então, acho que respeito ao tempo da história de cada um, eu acho que vem da fiel e da adequada interpretação do trabalho que se construiu ao seu tempo, que foi o que fez o professor Paulo Freire. Muito bem, muito bem. Você ouviu o Dr. Barreto aí comentando a respeito do educador Paulo Freire, que dá nome à escola municipal aqui de Lucas do Rio Verde. Quero passar a palavra para o professor Neyman agora. Né? Professor, qual é a sua posição? E eu já quero também fazer uma pergunta aqui da Camila Carnelucci. Acho que é isso, né, Camila? Tomara que eu esteja falando certo seu nome. Camila Carnelucci diz assim: então, por que os professores precisam ler os livros de Paulo Freire enquanto estão estudando? Né? É contigo, Neyman. Vamos lá. Por que é importante ler? Não somente Paulo Freire, mas na história do Brasil, falar de educação brasileira, democrática, com a participação ativa da sociedade, seria impossível. Então, ler Paulo Freire faz parte da história da educação. Concordar ou não concordar com aquilo que você lê é critério de cada um. Porém, assim como outros grandes pensadores, que também podem ser contestados, desde que com base fundamental no ponto de vista de comparações. Paulo Freire tem importância para o mundo todo. Paulo Freire defende, por exemplo, eu como professor, li muito pouco Paulo Freire.
A minha formação é em geografia. Quem lê muito Paulo Freire, nós fazemos formação e, via de regra, tem ali uma ou duas citações sobre Paulo Freire. Daquilo que nós nos importamos no nosso trabalho, que é trabalhar com o ser humano. O nosso aluno, ele é humano, certo? E Paulo Freire defende um diálogo horizontal entre o professor e o aluno. Talvez aí a interpretação seja, olha, o professor perdeu o respeito, o professor perdeu a autonomia, o professor perdeu. Não. Veja bem, as famílias perderam a autonomia sobre os filhos em casa e os filhos chegaram à escola e decidiram achancalhar o professor. Paulo Freire não tem nada com isso. O sistema político brasileiro, ao longo de décadas, eu não estou falando do governo atual, não estou falando do governo PT, eu estou dizendo secular. Ela nunca deu atenção ao professor de verdade. Nós nunca fomos valorizados, e eu não estou aqui pedindo aumento salarial, não é isso. E também não estou exigindo respeito, eu também não estou preocupado muito com essa situação. Mas eu estou preocupado em defender uma escola pautada no verdadeiro conhecimento. Os alunos das escolas públicas e de outras escolas que eu sei, que eu entendo, eu não vou falar nomes, chegam à escola e não se dedicam. Quem tem que pagar por isso hoje, segundo o pensamento de algumas pessoas, é Paulo Freire. Então, hoje nós podemos dizer, Paulo Freire não precisa mais ser um patrônomo da educação brasileira. Nós podemos dizer assim, Paulo Freire fracassou no seu projeto pedagógico. E agora nós vamos fazer assim, ele é um Judas. Que tal? Vamos malhá-lo. Como o doutor Barreto disse, eram tempos diferentes, eram momentos diferentes, a sociedade, nós escolhemos isso enquanto sociedade, a nossa responsabilidade política, nós estamos jogando a nossa responsabilidade como pai, como mãe, como professor, como aluno, nas costas de uma única figura. E isso é errado. A nossa responsabilidade ela é social, nós temos que saber que a escola ela deve funcionar dentro dos parâmetros daquilo que é a escola, e isso não é segredo para ninguém. Okay, nenhum pai manda o filho para a escola para não aprender, o filho escolhe, o professor também não vai para não ensinar. É ensino e aprendizagem, e a responsabilidade do ensino é do professor, a responsabilidade do aprendizado é do aluno. Muito bem, professor. Muito obrigado. Muito